Venham lá todos, mais uma vez nos reunimos para que a gente estude tem uma nova sessão de estudos, na nossa sala de estudo da Gênese, de Allan Kardec. Hoje nós estamos na nossa sessão de número 15. E hoje é dia 25 de julho de 2022, e entramos no capítulo 3, conceito de bem e mal, o bem e o mal. Então nós vamos saber o que é isso e vamos ver o que nós vamos aprendendo, que ele trata dos itens 1 ao 10, a fonte do bem e do mal. Então vamos iniciando agora. Acho que todo mundo está vendo aí, né? A página do Kindle, da Gênese. Espero que sim. Muito bem. Então, esse capítulo, ele trata da fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, e a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, nós vamos, nesse momento, entender um pouco sobre isso. É um capítulo muito interessante, como nós vamos poder perceber aí. Bom, introdução, né? Mas esse, para mim, tem algo também bastante importante, né, que nos ensina. Bom, fonte do bem e do mal. Primeiro, Kardec fala, ele começa assim, olha, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo sabedoria, todo bondade e toda justiça, tudo o que provém dele deve compartilhar esses atributos, deve estar em sintonia com isso, pois o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada irracional, mal e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter originado dele. Então, a gente, na nossa ignorância, eu estou dizendo assim, de forma coletiva, né? A humanidade, o estágio que ela está, ela pode muito bem culpar a Deus pelo mal que está por aí. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que Deus promove uma coisa dessa? Onde está Deus que não viu isso? E, no entanto, é tudo resultado da gente, como nós vamos ver ao longo desse capítulo. Não capítulo, mas desses itens de 1 a 10. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seja ele chamado de Ahriman, né, ou seja, Satã, de duas uma, ou ele seria igual a Deus e, por consequência, também poderoso e eterno, ou seria inferior. Aí, nesse ponto, quando Kardec cita esse Deus do mal, né? Então ele dá essa explicação número 49. No zoroastrismo, a religião ancestral na Pérsia supunha a existência de dois deuses gêmeos. Ahura Mazda, e da bondade, né? Parece até marca de carro, né? E a luz. Então, é bondade da luz. Já o outro, Angra Mainyu, ou Ahriman, que ele se referiu lá, é o deus das trevas e do mal. E o mundo estaria sempre assim, no meio dessa briga entre o bem e o mal, né? Então, o mundo recebia toda essa carga, né? Satã, personagem da Bíblia, é identificado como anjo caído do Novo Testamento. Então, isso tudo a gente vai passar um pouquinho mais adiante e vai perceber o que é. Mas, então, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, das duas uma, ou ele seria igual a Deus e, por consequência, também poderoso e eterno, ou seria inferior. E Kardec explica melhor. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar. Então, imagina, a gente no meio dessa briga, o tempo todo lutando, é o bem contra o mal, e está aí lutando, né? E a gente recebendo o resultado disso, os respingos dessa luta. Cada um procurando desfazer o que o outro está fazendo, opondo-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável
com a harmonia que se revela na ordem do universo. E tem razão, né? Se houvesse isso, se um quisesse desfazer o que o outro faz, o mundo não estava, não o mundo, mas o universo não estaria dentro dessa lógica, dessa perfeição em termos de movimentos e tudo que acontece. O universo, ele está aí e prova cada dia mais para a gente o quanto ele funciona perfeitamente, o quanto ele funciona bem, porque senão seria um caos, né? No segundo caso, sendo inferior a Deus, né, se fosse o caso de um inferior, esse ser subordinado a ele, esse ser estaria subordinado a ele. Então, o mal estava assim abaixo de Deus. Então, inferiorizado, subordinado a ele. Não podendo ser eterno como ele, sem ser seu igual, quer dizer, é a condição dele, não podendo ser eterno, nem como ele sem ser seu igual. Só poderia ter sido criado por Deus. Então, a lógica nos leva a isso. É muito interessante como Kardec, todo o tempo, ele está nos levando ao raciocínio, à lógica. Muitas deduções, elas se tornam simples, porque justamente estão se utilizando da lógica, está se utilizando da lógica, né, nesses conceitos aí. Se foi criado, só poderia ter sido por Deus, quem mais? Nesse caso, Deus teria criado o espírito do mal, o que seria uma negação da sua infinita bondade, que a gente leu logo no começo. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, o item 1, né? E sendo esse princípio de sabedoria, né? E no final, assim, o mal que observamos não pode ter originado dele. Então, Deus teria criado o espírito do mal, o que estaria em negação, o que seria a negação da sua afinidade, da sua infinita bondade. Agora, o parágrafo 3. Conforme certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal, e Deus, para puni-lo, teria o condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe a missão, olha só, olha a lógica ao inverso, né, ao revés, dando-lhe a missão de seduzir os homens para lhes induzir ao mal. Então, que Deus é esse que cria, que é bom, né? Tudo que vem dele vem bom, e ele produz algo para seduzir os homens, para incitar eles, induzi-los ao mal. Ora, podendo uma única queda custar-lhes os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão, nisso não haveria uma só, né? Só uma falta de bondade. Então, como é que poderia ser isso? Como é que um único erro vai fazer com que ele, pela eternidade, sofra? E aí tem uma observação de Kardec, né? Não de Kardec, mas na verdade é do editor. A queda, quer dizer, a regressão, coisa que não serve no Espiritismo, nós falamos de uma doutrina de progresso, de evolução. A queda, para as religiões dogmáticas, representa um evento no qual o homem, em sua origem, cometendo falta grave contra Deus, perdendo sua santidade, justiça e sabedorias originais, caindo por castigo na condição presente, com sofrimento, ignorância, arrastamento ao pecado e morte. Ou seja, haveria degradação da morte, da alma. Então, isso é importante. Olha, a doutrina espírita, fundada no conceito de evolução da alma, desde simples e ignorante, por seu esforço, estabelece por ser sólida lógica, por ser essa sólida lógica sua teoria. Então, da gente cair, regredir, não tem fundamento. Na doutrina espírita não tem fundamento. Tanto que a gente vê, a gente estuda, a gente ouve na doutrina espírita que o homem jamais retrocede na sua evolução. Ele pode estagnar, e temporariamente,
mas ele está sempre progredindo, sempre conhecimento, sempre conhecendo, sempre evoluindo. Vamos ver onde é que nós estamos aí. Bom, agora é o seguinte. Porém, uma crueldade premeditada, por quê? Para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a armadilha, Satã estaria autorizado a se transformar em anjo de luz e a simular as obras de Deus até o ponto de enganar. A gente vê em algumas religiões, que eu venho, por exemplo, né, a religião católica, Deus, o diabo, o Satã, o demônio, seja que for, né, tem muitos nomes, ele se faz enganar, ele se apresenta como um anjo para poder seduzir o homem, né? Então, isso é um dos dogmas que a gente está, assim, está presente na vida. Não só a católica, outras também têm isso. Mas, como a gente estava falando, não é algo que venha realmente ter a sua lógica, né? Assim, haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus. Deus seria, assim, no requinte da maldade, fazer isso, permitir que fosse alguém se fantasiar de bom para poder seduzir o homem, né? Porque dando toda a liberdade para Satã emergir das trevas e se entregar aos prazeres mundanos para arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas artimanhas, pois estas, caindo por fraqueza, uma vez no abismo, e não mais podem sair. Então, está tirando até, está isentando o demônio da maldade que ele está fazendo. Porque se é alguma coisa que foi produzido intencionalmente, não, você vai lá, você se fantasia do que você quiser, de ovelha, né? Quer dizer, lobo em pele de ovelha, e ataca lá o pessoal sem problema nenhum. Seria essa a mensagem, quando não é nada disso, né? Deus lhes recusa um copo de água, olha que requinte, né? Assim, de maldade mesmo, se isso fosse certo, né, essa teoria. Deus lhes recusa um copo de água para saciar sua sede, e durante toda a eternidade, com os anjos, juntamente com os anjos, o séquito de anjos dele, ouve seus gemidos sem se deixar comover, ao mesmo tempo que permite a Satã todo o prazer que desejar. Então, que lógica tem isso? Que fundamento tem isso? Não tem como, né? De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e mais ofensiva para com a divindade. Então, realmente, essa é um requinte mesmo de ofensa, né, para com Deus. E ele pede para a gente verificar no livro Céu e Inferno, e no capítulo 9, quando fala dos demônios. Só que é interessante que, na verdade, é o capítulo 10º. Né? Houve talvez uma falha de impressão, ou aqui, nesse caso, né? Nessa Gênesis, porque o capítulo 10º é que trata dos demônios. O capítulo 9 trata dos anjos. E aí Kardec vai estar corroborando isso tudo que ele está falando aqui, ou está esclarecendo um pouco mais, né? No item 4, entretanto, o mal existe e possui uma causa. Então, Kardec, né, pelo conhecimento que foi recebido dos espíritos, ele aceita que o mal existe, mas que tem uma causa. Agora, que causa é essa? Então, primeiro ele começa falando que há várias classes de mal. Então, naquela época, nós vamos ver aqui no 50, esse item 51, que é esclarecido pelo editor, né, que há dois tipos
quer dizer, naquela época, vamos ler que a gente vai entender melhor, né? Na época de Kardec, a filosofia ensinada na universidade, na escola normal, que é o magistério, né, de hoje, e nos colégios, era o espiritismo racional. O que é o espiritismo racional? Ele basicamente tem o mal físico e o mal espiritual. Desculpa, o mal moral. Então, vamos lá. Na disciplina de moral teórica, uma das ciências filosóficas, ensinava-se a diferença entre o mal físico e o moral, para demonstrar uma revolucionária teoria fundamentada na liberdade pessoal, contrária ao dogma de queda e do castigo divino das religiões ancestrais e da coação externa pelo materialismo. Então, para fugir disso, era bastante inteligente. Olha, tem dois tipos de mal, o mal físico e o mal moral. Então, vem aí. O mal físico consiste em dor, doença, morte. São consequências inevitáveis da organização dos seres sencientes, ou seja, do corpo, estimulante essencial para a sua atividade. Então, tudo isso, esse mal, nos estimula no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Já o mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo, pois, se o homem não pudesse errar, não estaria livre, nem seria capaz de fazer o bem. Então, o mal é, inclusive, uma ferramenta de aprendizado nosso. É isso que ele está dizendo, porque através dele a gente conhece o bem, e aí a gente evolui. Essa vida é uma época de provação. E sem o mal físico e moral, não há lugar para coragem, paciência, dedicação e demais virtudes. Então, esse era o conceito que esse filósofo tratou, né? E para explicar, né, o que era, na época, o mal, esses dois tipos de mal, quando for, tá, tem vários tipos de mal. A teoria moral espírita foi um desenvolvimento do espiritismo racional, um passo adicional, um passo além. O espiritismo repousa, pois, sobre princípios gerais independentes de todas as questões dogmáticas. O espiritismo não está aprisionado a nenhuma religião, a nada que venha ditar coisas que não têm sua lógica. Ele tem a verdade e consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Então, essa era a observação aí que o editor fez nesse número 51 aqui, né? Então, há várias classes de mal. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Também podemos classificar os males entre aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Entre esses últimos, é preciso incluir os flagelos naturais. Então, percebem, nós estamos cercados do mal. Mal que nós mesmos fazemos, seja física, seja moral, né? Seja aquele que a gente pode evitar e seja aquele que a gente não consegue evitar. Inclusive, essas calamidades, esses flagelos naturais, esses acidentes, né, da natureza. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode compreender todos nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Por quê? Olha só como é que acontece. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, conforme seus interesses, suas convenções artificiais que ele criou para si mesmo. É só a gente olhar à volta, olha a situação em que a gente está. Não pertencentes, né, o que ele criou, não são pertencentes à ordem da natureza. Esses dias eu estava ouvindo a opinião de um colunista, na verdade ele não era um colunista, ele era um pensador aí, né? E estava se falando a respeito da situação que está. E aí vem a repórter e fala,
a entrevistadora. Fala, mas qual que é a solução para isso? Ele falou, simplesmente a valorização do homem. Eu achei tão interessante, porque é mais ou menos isso. Ou seja, nós criamos tantas artificialidades em torno da nossa vida que nos esquecemos do homem, nos esquecemos de nós mesmos. Quantos de nós não nos sacrificamos por esse ou aquele motivo, não importa, mas que não é o que realmente tem importância. A importância está no homem. Tudo que está aí é para receber o homem. Bom, quando eu digo homem, é a humanidade, né? Homem e mulher. E como nós sabemos, sexo é questão de reprodução aqui no nosso plano material, né? Porque a gente pode reencarnar em qualquer que seja a situação, como homem, como mulher. Então, falando assim, o homem hoje, ele é deixado de lado, e todo o resto que nós criamos, essas artificialidades, tem mais valor que o homem. Então, precisamos, isso aqui ele falava, valorizar o homem. Achei muito interessante e cabe perfeitamente aqui no que a gente está falando, né? Então, ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses e das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. Então, aquilo que realmente é importante, nós estamos deixando de lado. E isso acaba criando mal para a gente mesmo. É por isso que, em geral, lhe parece prejudicial e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo. Ao investigar a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo tem a marca da sabedoria infinita e se curvará ante a essa sabedoria, mesmo em relação a coisas que não compreenda. Então, hoje, como a gente falou logo no comecinho, tudo que Deus cria tem uma harmonia. Então, o universo é harmônico. Agora, o que a gente faz aqui, eu sinceramente eu não sei se tem teorias a respeito disso, claro, mas se vai afetar o conjunto como um todo, ou só nós vamos sofrer as consequências aqui. Mas o fato é que, de alguma maneira, existe um mecanismo que vai neutralizar isso que nós estamos buscando fazer aqui. Essa grande transformação que nós estamos fazendo aqui, para pior, né? Destruindo, né? Não somente a nossa casa, mas também os nossos condôminos, né? As pessoas que estão aqui convivendo com a gente. Então, se a gente realmente vai afetar de forma muito maior, ou vai haver uma contrapartida, né? Um fator de anulação disso, só o futuro vai dizer, né? E talvez esse fator, né, para evitar tudo isso seja o esclarecimento nosso. Muito provavelmente seja o nosso progresso, mas progresso moral. Que aí a gente vai cuidar de tudo isso aqui e vai viver com os condôminos aqui, tudo bem vivido, né? O homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode afastar ou, ao menos, diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. Olha, tem homem, tem gente, né, vivendo assim, nas condições mais extremas do mundo. A gente sabe que tem gente nos polos que vivem lá, né, vivem no meio do frio, no meio do deserto, num lugar com pobreza, assim, de recursos naturais, e está vivo. Por quê? Porque Deus concedeu a ele a inteligência, que é a ferramenta que a gente pode, assim, atenuar todas essas dificuldades e tornar habitável. Então, por que a gente não utiliza isso? Porque tem outros fatores no meio. Tem o quê? Tem a ambição, tem o orgulho, né? Tem um monte de coisa aí que não permite que nós convivamos.
eu já devo ter falado isso, mas segundo o Espiritismo, o mundo tem capacidade para suportar, para receber cerca de 25 bilhões de almas. Então, poderia reencarnar tudo que está aí, porque se avalia que seja mais ou menos esse número, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas esse número mais ou menos que é a soma entre encarnados e desencarnados, que estão vinculados ao planeta Terra. Vocês imaginem todo mundo reencarnado aqui. Se fosse, não vou dizer se fosse possível, mas se nós quiséssemos, daria. Desde que a gente utilizasse isso que ele está falando. Kardec está falando, o homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode afastar ao mesmo tempo, ou ao menos, diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. E haveria comida para todo mundo, energia para todo mundo, abrigo para todo mundo, convivência entre todo mundo. Mas seria possível? A gente hoje não consegue isso. É só ver como é que está distribuído, as pessoas estão distribuídas, né? Aí tem a teoria de Malthus, lá que a população cresce acima da produção de alimento. Então, hoje está ultrapassada essa teoria, porque olha quanto cresceu a humanidade e, bem ou mal, está todo mundo comendo aí e continua crescendo. Então, tem alguma coisa que não encaixou aí, né? Então, é isso. A inteligência é uma ferramenta, um meio para que a gente possa viver aqui e muito bem, qualquer que seja o lugar. Bom, basta ver que a gente constrói barragens, túneis. Nossa, a gente faz cada coisa, muda curso de rio. Olha quanta coisa. Agora, como que a gente deve fazer tudo isso? Sempre com parcimônia, com inteligência, vendo para frente, porque nós temos inteligência para isso. Mas também temos orgulho e o egoísmo no meio, né? Então, isso acaba mascarando um pouco as coisas. Mascarando não, acaba interferindo, né? E bastante. Quanto mais conhecimento adquire o homem, né? E avança na civilização, menos essas calamidades serão desastrosas. Quem já morou em país que tem terremoto frequente é avisado com antecedência. Maremoto, furacão, tudo isso, por quê? Porque o homem estudou isso, ele consegue prever. E causa um mínimo número de mortes, às vezes zero, porque está muito bem preparada, e tem abrigos, e tem tudo isso. Dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente. Então, tudo isso é parte do mundo que está se transformando, como se fosse um organismo vivo, para estabilidade. É tudo normal isso aí. Antes, o globo era uma esfera incandescente. Hoje não. Hoje a superfície dela, aquela camadinha por cima, está fria a ponto de manter a vida. Mas à medida que a gente vai aprofundando, né, até o centro, vai aumentando a temperatura, porque ainda está quente. Todo mundo sabe, tirou alguma coisa do fogo, está lá no fogão uma panela, colocou do lado de fora, vai esfriando. Então, tudo tem um movimento, né? Então, dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral, e é mesmo, a natureza está trabalhando isso, né? E para o futuro, hoje são problemas para a gente, nos atacam. Deus deu ao homem, com as faculdades com as quais dotou o seu espírito, os meios para paralisar os seus efeitos. Então, nós temos condições de reduzir em muito esses efeitos. Assim, o homem limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos. É que naquela época, a observação é que Kardec usava os termos daquela época, que eram átomos, assim,
imponderáveis, coisa, né? Era matéria, né? Mas era imponderável, tudo que eram esses miasmas, né? Depois, sim, veio a microbiologia, e aí os estudos dessa área foram mostrando como é que o efeito de contágio e tudo isso, né? Bom, estamos, né, no meio de uma pandemia, onde o homem sabe exatamente com o que está lidando. Ele está minimizando os efeitos, e muito. Tem vacinas, tem comportamentos, atitudes que estão minimizando e muito. É um outro exemplo que a gente pode dar aí, né? Então, fertiliza terras não cultivadas, preserva-as de inundações, constrói diques, constrói tanta barreira, né, contra a água, constroem-se casas mais saudáveis, mais fortes, portanto, mais seguras, para suportar os ventos, tão necessário para a purificação da atmosfera e ainda se protege do clima. Então, percebe? É a convivência do homem com o mal que está aí. Para o homem é um mal. Para Deus, ou para quem for esclarecido, sabe que isso é necessário. Está tudo em movimento. Está purificando a atmosfera, está trazendo sementes, está trazendo pólen, está trazendo tanta coisa, né? Essa ventania aí, né? Esse curso, né? dos ventos, né? É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade o fez criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do globo e amplia o conjunto do seu bem-estar. Não é bonito isso? Que mecanismo fantástico isso, né? Agora, aceitar isso de forma natural, que um dia toda a humanidade aceite isso, vai demorar um tempinho ainda, né? Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo. Olha que interessante. Por que não utilizar essa lógica, ao invés de ser algo que venha fazer mal, vem nos incentivar? Então, quais está exposto constitui um incentivo para o exercício da sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando a pesquisa dos meios para evitá-los. Então, ao invés da gente reclamar, ou culpar, ou perguntar por que se permite isso, por que a gente não valoriza realmente essa pesquisa em como fazer com que isso se torne algo positivo para a gente, ou então que a gente venha, na pior das hipóteses, a conviver com isso. Uma coisa muito simples. Antigamente, uma chuva torrencial, era um enorme de um problema. Não tinha caverna para todo mundo. Embaixo de árvore era perigoso, caía raio. Aí se inventou a casa. Aí foi um exercício da inteligência. Hoje, a gente assiste da janela uma tempestade, de forma segura, seca, se alimentando, pode estar tomando alguma coisa e olhando lá fora, vendo a chuva, tomando um chá, alguma coisa assim. Então, por que a gente não faz isso, né? Se ele nada, agora olha só, se o homem nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. E assim somos nós. Quem que se mexe quando não tem problema? Deixa como está, vai mexer no time que está ganhando. Vamos aproveitar, vamos, enfim, não tem por que a gente ir atrás disso. Então, o homem não exercita a inteligência quando tudo está bem. Quando tem uma dificuldade, uma crise, aí ele se mexe. Ele se entorpeceria na inatividade de sua mente. Não inventaria nem descobriria nada. A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Está vendo? A dor é uma mola que impulsiona a gente. Como a gente vê as coisas tão de maneira equivocada, né? Às vezes até eu lembro, né, dos rancenianos, né? Usando até um exemplo.
eles perdem parte das extremidades porque não sentem dor. Então, a dor é fantástica. A dor para a gente é algo que dá limites para a gente não ir além e contra a nossa própria integridade. Eu, por exemplo, passei um pouco da dor quando tive uma dor nas costas esses dias. Até agora estou sofrendo isso. E estou indo na fisioterapia, tudo para voltar ao normal. Vou voltar ao normal. Mas eu me esqueci que era um ser humano, com limitações, e fui além da minha capacidade. Então, está começando a doer? Opa, o corpo está pedindo, está avisando. Ei, devagar. E eu fui além, não escutei o corpo, né? Bom, o item sexto. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho e de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância, de seus excessos em todas as coisas. Se a gente parar agora um pouquinho e pensar o que tinha na minha infância, ou melhor, no momento da minha vida, o que não tinha, eu vivia bem e hoje eu tenho isso que foi criado e não sei mais viver sem isso. Tem dúzias assim, me vem à cabeça. A primeira é o celular, né? Como que a humanidade viveu sem o celular até agora? Não dá para acreditar. Alguém tem dúvida? Porque tira o celular de alguém hoje, a pessoa perde o rumo, porque ela faz tudo pelo celular, inclusive conversa com pessoas que estão distantes. Inclusive, ela calcula, ela fotografa, ela fala, né? Ela consulta toda uma rede de informações. Hoje, sem celular, impossível. Mas foi o homem que criou. Claro, eu estou falando de algo útil, mas é só para dar um exemplo. Mas tem muita coisa que não é necessário hoje, que poderia ser ainda utilizado de outra maneira, ou não precisava chegar tanto como é que diz, de evolução, né? Quinta geração, sexta geração, aquele equipamento é de tal geração. Então, a gente está criando para nós. Não, eu já não consigo mais assistir uma televisão pequenininha, tem que ser enorme. Então, são necessidades que nós fomos colocando para a gente. Hoje é impossível viver sem determinada marca de produto lá em casa, seja de limpeza, seja alimento, seja o que for, vestuário. Então, essas necessidades que ele está falando, né? A ambição e tudo isso, aí ele torna, ele cria para si próprio. Né? Essa é a causa das guerras e calamidades que causam desavenças, injustiças, a opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças, né? Então, é disso que ele fala, né? Que esses são a maior quantidade de males que tem. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. Então, estamos falando daquele Deus bondoso, infinitamente bom, justo, né? E ele criou leis de sabedoria. Mas para quê? Para o bem, para desembocar no bem. Não tem outra coisa. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Ele tem inconsciente isso, ele tem inteligência, ele tem tanta coisa que já daria condições dele seguir essas leis. Seu caminho é traçado por sua consciência e a lei divina está gravada no seu coração. Além do mais, Deus o recorda constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecer, moralizar e contribuir para o seu aperfeiçoamento. Assim como, olha que interessante o que ele fala, isso é bem localizado, né? Assim como, nesses últimos tempos,
pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por todos os lados. Então, ele está falando no século XIX, quando tinha espírito praticamente incorporando em objeto inanimado. Estou exagerando, tá? Usando até uma palavra incorreta, né? Que é incorporar, mas se manifestando em algo imóvel, né? Que eram as mesas, que eram tudo aquilo. Então, era um momento que já estava mostrando, olha, tá aí, Deus não desampara a gente. Dentro das suas leis, faz parte amparar a gente para que a gente possa crescer, caminhar em direção ao bem. Né? E olha quanta gente veio, quantos espíritos, assim, elevadíssimos, espíritos de escola, vieram para nos ensinar. Ele permitiu até que viesse aqui aquele que é o nosso governador, que é Jesus. Então, nós não estamos desamparados mesmo. Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na Terra. Se não o faz, é uma virtude de seu livre-arbítrio e deve aceitar as consequências. Se eu jogo uma pedra para cima, ela cai. Não posso culpar ninguém, nem a lei da gravidade, porque eu sabia disso. Se eu jogo um objeto para cima, ele volta. Então, aquilo que a gente faz é por livre manifestação, livre-arbítrio. Agora, a consequência, nós vamos ter que aceitar. Se as coisas estão como estão aí hoje, é porque é consequência do que nós optamos, do que nós decidimos, do que nós fizemos. Não é difícil mudar, desde que vai alterando de forma lógica, coerente, respeitosa. Mas, enquanto isso, não, nós vamos como vamos aí, né? Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Se a gente fizer uma análise rapidinho, nós vamos lembrar de coisas que a gente fazia e não faz mais. Por quê? Porque a gente percebe que a moral nos desperta. Ah, mas peraí, por que eu não continuei fazendo? Por que eu fazia então mal? Fazia porque fez parte do aprendizado. E muitas vezes, através do mal, a gente aprende muito mais do que fazendo de forma, assim, estagnada, parada, né? Deixa eu ver se eu me explico melhor isso aí. É que o mal, ele chega a um ponto que ele satura. O bem, não. O bem a gente continua fazendo e não para. Né? Mas para chegar a fazer o bem, talvez o caminho para essa pessoa tivesse que ser o mal. Para ele dar o valor, para se saturar disso, para se arrepender, e aí sim ele ter a condição de entrar nesse processo de melhoria, né? De fazer o bem. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre em virtude do livre-arbítrio. Isso é muito importante. Inclusive, ele vai um pouquinho mais, ele fala sobre isso, que é muito interessante. Já vamos chegar lá. Quando toma um caminho melhor, é porque é por sua vontade e porque reconheceu as desvantagens de outra estrada. Então, ninguém obrigou ele a fazer o bem. Não é que nem, sei lá, os pais de uma criança que mandam pedir desculpa porque bateu na criança. Não, pediu desculpa, agora vai tratar bem e tal. Mas porque alguém mandou? Não, ele tem que fazer isso por iniciativa própria. E aí tem uma transformação. Mas se aquele que ofendeu, né,
tem que pedir desculpa, então ele fica com mais raiva ainda daquele, né, daquele que é a vítima dele, né? A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser feliz, para ser mais feliz, pois essa mesma necessidade o obrigou a melhorar as condições materiais de sua existência. Olha só que interessante agora ele falando que nós temos assim um domínio sobre a matéria. Domínio não significa dependência da matéria, ou ser subordinado à matéria. A gente vai entender bem isso, porque ele, na verdade, é o espírito conduzindo, dominando a matéria, e não o contrário. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais que um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Aí ele vai pegar e vai explicar um pouquinho sobre o fluido, né? Como é que ele é entendido. Então, vamos ver lá aqui. Que é interessante também, na época, né? 53. Kardec faz referência a uma teoria de seu tempo, daquela época, a de que o calor seria uma substância constituída de átomos imponderáveis, presentes nos corpos e transferível, o fluido calórico, como ele é chamado. Enquanto o frio seria a sensação de perder esse fluido. Essa teoria, proposta por Lavoisier em seu Tratado Elementar de Química, está hoje superada pelo atual conceito de energia, então inexistente entre os conceitos aceitos na física. Então, naquela época, Lavoisier, ele determinou, né, ela teorizou fez essa proposta e era o que era aceito. O tempo passou, o espiritismo evolui com ele, tanto que está explicando aqui, foi utilizado ali por Kardec, mas aqui vem a explicação, né? E a explicação é importante ao estudar as obras de Allan Kardec, contextualizar é importante ao estudar as obras de Allan Kardec, contextualizar seu cenário cultural pelo recurso ou pelos recursos da história e filosofia das ciências, para compreender suas referências, respeitando a cronologia e não cair em anacronismos, ou seja, a gente se apegar a coisas antigas, ultrapassadas. Né? Então, é sempre assim que a gente vai ter que pensar. Em Kardec, naquela época, o conhecimento tinha um determinado volume, vamos chamar assim. Hoje, o volume de conhecimento é muito maior. E, claro, a ciência foi também evoluindo. Então, vamos lá. Então, o mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio, ele usa um exemplo, né? Assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Que coisa, né? Parece até um paradoxo isso aí. Mas é isso. Eu estou vendo alguém sofrer. Se eu não faço nada para alterar aquilo, eu estou fazendo mal. Porque eu tenho condições, eu posso fazer, e não faço, quem está ali imperando é o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem, o mal somente vem do homem. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo e ao mesmo tempo tendo o seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Então ele tem tudo, o homem tem tudo nas mãos. Né? Então, o que ele precisa fazer é só utilizar o que ele tem. E o mal deixa de existir. Olha só um exemplozinho que ele dá. Fala, ó, um exemplo, por comparação.
Um proprietário sabe que, na extremidade da sua terra, há um local perigoso, no qual pode se ferir ou morrer. O que ele faz para evitar esse acidente? Coloca próximo do lugar um aviso, uma placa, para se afastar, por causa do perigo. Essa é a lei. Ela é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente ignora o aviso e sofre um acidente, quem poderia ser responsabilizado senão ele próprio? Dá para perceber a lógica, a força dessa lógica, né? Mesmo através de exemplos simples. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se a gente ultrapassa os limites da segurança, nós vamos sofrer consequências, né? E quem que é responsável por isso, por essas consequências? A placa, o homem, o perigo? Que tal a gente pensar se nós que transgredimos essa lei? Assim acontece em relação ao mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O homem é avisado pela saciedade. Se ele ultrapassa esse limite, age voluntariamente. Eu comi o suficiente? Eu paro. Ah, não. Eu quero comer mais, quero comer mais. Pronto, ele arrumou um problema para ele. Acumulou energia e agora, para ele se desfazer dessa energia, todo mundo sabe que não é fácil, não, né? Todo mundo que já teve alguma experiência de ter que perder algum peso, sabe que é muito difícil. A gente não contabiliza o que está armazenando enquanto come. Só contabiliza quando já está no nosso corpo, parte integrante nossa. Então, é isso que ele quer dizer aí, né? A gente tem que realmente respeitar os limites. Eu, com as minhas costas, de novo, né? Só lembrando aí, como um outro exemplo, fui até o limite. Aí não sosseguei, fui um pouco mais além disso. Ah, não, quero terminar isso, está ficando bom, já vou, e vai fazendo, fora de forma, depois de uma pandemia, sem fazer grandes exercícios, sem visitar o local de trabalho, né, o sítio, pronto, já volta tudo bagunçado. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Agora, para refazer, vou ter que ficar de molho aí uns dias, aí, sem fazer grandes coisas, né? As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que podem resultar disso, são obra sua e não de Deus. Então, é muito lógico isso. Não dá para realmente a gente culpar ninguém, né? E vamos agora para a penúltima da nossa página, né? Na verdade, é a última, tem um resquício aí da 10, né? Mas vamos lá. Seja o mau resultado das imperfeições do homem, e o homem criado por Deus, dirão que, se não, ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele. Se tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. É outra, cá entre nós, né? É uma lógica que não funciona, né? Cria o objeto do mal, né? Se o homem tivesse sido criado perfeito, estaria fatalmente inclinado ao bem. Até ninguém duvida. Agora, em virtude de seu livre-arbítrio, não tende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Está lá quieto, não faz nada. Ele já foi criado perfeito. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, criado simples e ignorante. E que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho. Então, o homem é responsável tanto pelos pontos positivos como pelos pontos negativos no seu crescimento, a fim de que o mérito fosse seu, de ninguém mais. A gente pode receber ajuda, mas através dessa ajuda é um auxílio, uma ferramenta, seja o que for, né, considerado, mas a decisão dele de ser ajudado, de querer, digamos, eu ganhei uma bolsa de estudos. Nossa, isso é fantástico. Pode fazer que curso? O curso que eu sempre quis fazer, não importa qual. Agora, eu posso aceitar, como posso não aceitar? A ajuda está aí, né? Então,
A questão, portanto, vamos voltar um pouquinho para lembrar aqui. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, né, que o homem fosse submetido a essa lei, e que esse progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu, mesmo tendo a responsabilidade pelo mal que pratica por sua vontade. Então, Deus, no raciocínio das leis dele, deve ter pensado, bom, ele pode até fazer o mal, mas o problema é dele, e que também ele vai tirar proveito disso. Então, ele vai, de simples e ignorante, ele vai crescendo, progredindo, né? A questão, portanto, está em saber qual é no homem a origem da sua propensão ao mal. E vamos ver a observação 54. O erro consiste em pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando ele, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado do refinamento gradual do espírito e sua própria obra. Olha que bonito isso. Então, Deus não quis produzir espíritos perfeitos, criar espíritos perfeitos. Ele queria que isso nós construíssemos. Nós, como espíritos imperfeitos, galgássemos os degraus para chegar à perfeição. Então, esse refinamento gradual do espírito, que seja por conta nossa. Então, nós evoluímos por esforço próprio e misericórdia de Deus. Essa é a síntese. Podem levar para onde for isso aí. É uma realidade. Seja nesse mundo, seja em outro, seja no plano espiritual, no plano material. É isso. Nós evoluímos por esforço próprio. Quis Deus que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse escolher entre o bem e o mal, chegando a seus derradeiros fins por uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Que difícil, né? Essa é a parte mais difícil. Na situação em que a gente se encontra, esse aqui, vou ler até de novo, né? Chegando aqui. Então, que a gente pudesse escolher entre o bem e o mal, chegando aos seus derradeiros fins por uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Se tivesse criado a alma com uma perfeição à sua semelhança, e que saindo de suas mãos ele já tivesse ligado à beatitude eterna, Deus teria feito, não a sua imagem, mas semelhança a si próprio, como já dito. Conhecedora de todas as coisas, em razão de sua essência e sem ter aprendido nada, mas movida por um sentimento de orgulho, nascido da consciência de seus atributos divinos. A alma seria induzida a regenerar sua origem, a desconhecer o autor de sua existência, ficando em estado de rebelião contra o seu Criador. Então, é melhor que seja feito assim, do simples e ignorante para o perfeito, e não de uma outra forma que podia ser aí, como citou aí, né, esse escritor, né, tá acima e depois regredir. Se estudarmos todas as paixões, até mesmo todos os vícios, olha essa parte que eu falei, bem no finalzinho, lá, sobre a gente, o livre-arbítrio, sobre a gente, falei que a gente chegaria, né, nessa parte, sobre os instintos, tudo. É muito, muito bom esse parágrafo, esse item. Se estudarmos todas as paixões, até mesmo todos os vícios, vemos que eles têm seu princípio no instinto de conservação. E é verdade. A ambição, por exemplo, eu quero acumular, né? Isso é instinto de conservação, exagerado, mas é. Eu estou guardando para depois. Mas guardar tudo a ponto de nem usar depois, aí é outra coisa. Esse instinto, em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos,
que estão mais próximos da vida animal. Ele domina sozinho, porque entre eles ainda não há de contrapeso o senso moral. Então, os animais, né, ou ainda esses seres primitivos, eles não têm ainda esse discernimento entre o bem e o mal. Enquanto não se tem isso, não tem pecado, entre aspas, não tem coisa errada, porque a pessoa está, aquele ser, está na condição de não entendimento. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. Então, é um passo atrás. O instinto enfraquece. Ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Então, o instinto vai enfraquecendo, vai dando lugar para quem? Para esse homem bom. O que é esse homem bom? Ele dominar a matéria. Até então, a matéria dominava ele. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. A partir do momento que ele adquire o livre-arbítrio, ele entra no estágio hominal. Aí ele passa a ser um espírito. Claro que não é uma chavinha que muda, né? Isso é um processo. Mas, para a linha de entendimento, é isso. Nós passamos para a categoria de espíritos quando nós temos, assim, utilizamos o livre-arbítrio. Mas para ter livre-arbítrio, nós precisamos ser racionais e não instintivos como os animais. Vamos ver o que ele diz no último item, a explicação, né? Na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional. Desse modo, a responsabilidade moral só aí se inicia e se amplia gradualmente na proporção direta do desenvolvimento racional. Por isso, razão e moral, sempre juntos. Aí mais uma maneira de dizer fortemente isso, a importância da intelectualidade, da razão, junto com a moral. Um contribui com o outro. Um alicerça o outro. Nos animais e nos seres ainda mais simples, ainda simples e ignorantes, não surgiu o livre-arbítrio, o senso moral e a responsabilidade de seus atos. Ele não é responsável por nada. Vai brigar com um cachorro, vai falar com ele que ele fez o mal mordendo um outro cachorro. Ele está agindo por instinto. De alguma maneira ele foi ameaçado, ou então foi invadido ali no território dele. Alguma coisa aconteceu. E ele reagiu conforme seus instintos. Ele não pensou, eu vou morder ele porque eu não gosto dele, não gosto do dono dele, não gosto. Não tem isso. É por instinto. A partir do momento que ele se tornar um ser humano, e isso vai levar muito tempo, como levou para a gente, né? Poxa, será que eu fui cachorro? Não vamos entrar nesse mérito, mas nós passamos do reino animal, assim, instintivo, para o hominal. É desenvolvimento, é questão de orgulho isso, e não de, nossa, fui um animal. Não, eu deixei de ser animal porque eu conquistei isso. Nos animais e nos seres ainda simples e ignorantes, não surgiu o livre-arbítrio, o senso moral e a responsabilidade pelos seus atos. Esses conceitos psicológicos afastam completamente os dogmas do pecado original, da queda e da encarnação como castigo. Também são falsas as hipóteses científicas do egoísmo e do sentimento antissocial inatos em todos os indivíduos. Olha quanta coisa cai por terra quando a gente pensa nessa evolução espiritual. Traz alento, pois quanto maior a inteligência, maior a responsabilidade. Por isso,
para uma evolução moral plena da humanidade, é necessário garantir para todos os indivíduos a oportunidade do desenvolvimento racional pela educação. Então, o editor está só lembrando da importância que Kardec dava para a educação. E que a gente sabe que é o que vai transformar a gente, não o que vai transformar o mundo. E, finalmente, o item 10, o destino do espírito é a vida espiritual, não é a vida corporal. A vida corporal é ferramenta de trabalho, é oportunidade, né? Mas, nas primeiras fases de sua existência corporal, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. Está vendo? É natural, é normal que ninguém se penitencie por ter apego à matéria. É uma fase que vai, cedo ou tarde, acabar. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um de nós. Com essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Então, as paixões, tudo isso que a gente se apega, né, a tudo, isso também tem sua utilidade para nos manter vivos. Eu, digamos, outro exemplo, eu estou apegado ao meu corpo. Ótimo, cuida dele. Por quê? Porque você vai estender o máximo possível sua encarnação através dessa conservação e vai aprender mais e vai tornar mais ainda de bom resultado a sua permanência aqui. Então, tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua razão de ser. Porém, saindo desse período, possui outras necessidades. Então, saindo disso aí, das paixões, do apego material, né? Aí a gente vai para uma outra fase, onde a gente possui outras necessidades, a princípios semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. De novo, falando a mesma coisa. É que nem aquele negócio, né? Como é que é aquele do dinheiro? Que fala assim, eu controlo o dinheiro, não o dinheiro me controla. Alguma coisa assim nesse sentido. Então, eu controlo o material e não o material me controla. Essa é a mensagem que ele dá aqui, né? É então que o espírito domina a matéria. Na medida em que se liberta de seu jugo, avança pela vida adequada e se aproxima do seu destino final. Qual o destino final? Perfeição, que fatalmente é felicidade. Se, ao contrário, deixar-se dominar pela matéria, se atrasa e se identifica com os irracionais. Então, nós estamos pensando como animais. Nessa situação, a que antes era um bem, e por ser uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal. Não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Ele vai atrasar a espiritualização desse ser. Por isso, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Então, responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Não vamos culpar ninguém se a pessoa nem sabe se pode ser culpado ou não. Age em total ignorância. Todas as paixões têm a sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e nocivo. Então, se ele permite o mal, né, não é porque ele é maldoso, não, porque tem uma utilidade. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa conforme seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Percebem como é um processo que vai trazendo consciência e vai mudando a maneira de ser? Oi, Dani. Oi, Rafa.
Nossa, cheguei até agora, eu tô feliz, porque realmente a língua está toda machucada aqui. Não é de falar mal, não. Mas que é bonito essa primeira parte do capítulo, né? Pode falar, não tenho vergonha, não. É muito bonito. Se alguém quiser fazer algum comentário, esse é o momento. Se ficou alguma dúvida, aquilo que você falou, que eu li, na verdade, né? Ou aquilo que você explicou com as suas palavras, então, muito. Então, aí a gente conversa a respeito. Para não ficar muito silêncio, eu falo, então. Não, eu acho que essa explicação, quando o Kardec faz na Gênese, né, sobre o bem e o mal, ela é muito didática, no sentido que fica fácil entender que o mal não é algo criado, não é previsto na regra, né? Ele simplesmente é uma lacuna que se forma quando o que está previsto na regra, a regra que as leis naturais, né, deveriam ocorrer, ou deveria ocorrer, né? Então, vamos pegar uma situação hipotética, deveria acontecer isso. Não acontece, e essa ausência do bem faz com que situações que não deveriam ocorrer ocorram e que dores e sofrimentos ocorram. Mas a gente tem que, eu acho que naquele ponto da dor, que ele fala, né, a dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso, a gente tem que distinguir, né, o que é a dor natural do crescimento e o que é aquela dor provocada, dor que, né, se transforma inclusive em sofrimento, que é provocada pela insistência no equívoco, né, ou na revolta, ou na rebeldia, né. Então, o mal, quando o bem não é praticado, né, que é o correto é falar isso, e quando o mal ocorre, é o sofrimento que aparece, né, porque a insistência, claro que você falou, né, o mal é relativo, né, depende do conhecimento da pessoa também, mas invariavelmente ele não vai trazer benefício. Então a gente tem que lembrar que, porque eu não sei, eu acho que é aqui que ele fala isso, né, também. E Deus, ele retira do mal um bem, mas que não é porque ele faz isso, ou que ele permite que isso ocorra, que o mal é uma justificativa para que ele continue ocorrendo. E eu acho que foi aqui que a gente discutiu uma vez, né? O fato desse planeta ter uma desigualdade tão grande é ainda é algo que nós, como sociedade, não conseguimos resolver. E daí ele acaba se tornando uma ferramenta para que aqueles que não entendam que isso não deve ocorrer possam vir a entender. Mas não significa que deveria ser perpetuado, entendeu? Porque, infelizmente, ainda tem aqueles discursos de que, não, a pessoa veio pobre nessa encarnação porque precisa aprender alguma coisa, então ela tem que continuar pobre, né? Ou a pessoa veio deficiente, né, de algum movimento, ou uma paralisia cerebral, não, ela tem que sofrer todas as dificuldades, porque só assim ela vai purificar o espírito dela. Esses discursos são discursos muito antigos, medievais, inclusive, né? Porque não é através... Senão, daqui a pouco, então, vamos voltar com o silício, né? Isso que eu estou querendo dizer. Vamos colocar um silício na perna, na cintura, e vamos começar a andar por aí. Não é o sofrimento que muda o indivíduo, né? É o que você falou no final, né? Que o Kardec também fala. É quando a gente começa a utilizar a nossa inteligência em prol do bem. É aí que a gente muda. E às vezes a gente tem que passar por certas dores, né? Porque é inerente do crescimento. Se você perguntar para alguns adolescentes, eles sabem que é a dor do crescimento, né? Porque vai
cria uma altura muito grande em pouco tempo, aqueles ossos dilatam, dá dor, né? Então, abrir mão do egoísmo e do orgulho é uma dor, porque a gente está aprendendo uma nova forma de viver. Mas transformar isso em sofrimento é o que você também tinha mencionado, né? É estacionar, né? Acho que a sua observação, e o seu exemplo, né, de falar que a pessoa nasceu daquele jeito, e então ela não pode mudar porque ela já veio assim, é parte da expiação dela, enfim, do aprendizado, não sei o que for. Quando essa lição, no momento que a gente, né, esse momento que a gente está vivendo aí no nosso estudo, ele está motivando a gente a fazer exatamente o contrário, usar a inteligência para minimizar dificuldades. Pô, se eu tenho, sei lá, uma perna mais curta que a outra, e se eu tenho como fazer isso, eu nasci assim, eu não tenho que permanecer assim, né? Por qualquer que seja o motivo, castigo de Deus, expiação, o que seja. Quando não, nós temos meios de esticar, né? A gente sabe disso hoje. Claro, não sei a distância, né? Mas, ou uma perna mecânica, se alguém não tem perna, né? Ou então se não sai da pobreza, nunca sai da pobreza daqui, a pessoa tem a força de vontade de superar essas dificuldades, porque tem diligência e vai atrás, né? Então, essa lição é muito importante, esse estudo de hoje, porque mostra justamente que não temos que ficar parados. Faz parte da gente progredir, crescer, evoluir, né? Então, e não tem, e essa história de bem e mal é tudo relativo e está na cabeça da gente, e por ignorância a gente culpa sempre alguém pelo mal. Hoje nós estamos falando sobre o calor na Europa, calor no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, né? O que a gente podia esperar? Eu vi esses dias uma reportagem que a temperatura mais alta na Inglaterra foi ano passado. E essa, né, que bateu recorde, essa está mostrando temperatura superior ainda, bateu novo recorde. Será que isso não está levando a gente a pensar que talvez no ano que vem bata outro recorde e mais uma sucessão de novos recordes aí pela frente, de temperatura alta? Então, o que está dando isso? Porque nós estamos contribuindo para isso. Hoje outro dia eu estava falando com meu filho, né, que está aí, a gente estava na rua, falou, nossa, quanto carro na rua aí, vai piorar, né, e vai ter mais ainda. Porque continuam produzindo, tudo, as ruas continuam mesmo, o espaço, então está enchendo. Se a gente não tiver civilidade, cidadania, não vai conseguir dirigir. Então, nós somos o fruto, né, daquilo que nós estamos fazendo, né, o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Então, não dá para reclamar para ninguém. Isso que eu acho bonito no Espiritismo. O responsável pelo nosso crescimento, pelo nosso progresso, os responsáveis, na verdade, somos nós. E o mérito de progredir é nosso também. A gente sempre fala, parece que é o contrário, né? Ah, jogou a pedra para cima, cai na cabeça, né? Só o mal. Ah, não. E o bem? E onde nós já chegamos? Onde nós já chegamos, mesmo com tudo que está aí que nós fizemos, olha cada um para si agora, para um minutinho e pensa, o que eu sou hoje? Comparado com aqueles personagens que a gente lê em livros, nas histórias, e, enfim, o que está aí registrado na história também. Nós somos, nossa, muitas vezes melhores do que aquilo. Então, é um bom argumento para a gente continuar nessa perseverança, insistência ou persistência no bem. Tem uma coisa que você falou, Luiz, que talvez seja bom deixar claro, né, também. E essa questão de que o fato do Kardec ter usado a questão do calor e do frio, né, para exemplificar que o mal, né, o mal é a ausência do bem, não significa que ele não exista, né? Porque a gente realmente vê o mal acontece,
né? O mal, ele, como consequência de um ato, ele existe, né? A gente não pode ignorar o mal. Mas o que a gente precisa entender é que ele não é algo planejado. Ele não é algo desenvolvido por Deus. As leis não dizem sobre o mal, elas simplesmente dizem sobre as necessidades que nós temos, que, vamos dizer assim, uma lista de coisas que nós precisamos fazer para evoluir como espírito. Tá? Então, elas não pré-condicionam a nossa evolução a passar por certos males, né? O Kardec ainda deixa muito bem claro, os espíritos também deixam que são vicissitudes, são dificuldades que a gente precisa passar para aprender. Dificuldade é muito diferente de mal, né? Então, o mal, deliberadamente, somos nós que praticamos. Porque a gente, de onde vem esse mal? Da nossa tentativa de manter o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Ou seja, eu desenvolvo uma inteligência, consigo arrecadar alguns bens, mas eu quero que esses bens continuem sendo meus. Eu não quero dividir com ninguém. É isso que é a essência do mal, né? Que é diferente de você dizer que nós vamos passar pela pobreza para entender as dificuldades. Bom, dificuldades é uma coisa, né? Por isso que a nossa sociedade precisa resolver esses problemas. Porque a gente precisa entender que esses maus não são necessários. E eu acho que o Espiritismo, ele muda o conceito do que vem sendo dito pelas outras correntes do cristianismo exatamente nesse ponto, né? Que o mal que está aí não tem que ser perpetuado. Eu acho que a gente não tem que insistir nisso, né? Porque a gente vai... E outra coisa também que eu acho interessante desse trecho é que não tem ninguém fazendo um checklist lá quando a gente desencarnar. Ninguém vai falar assim, você fez isso, Ana Paula, você fez... Não, é a minha consciência que vai declarar o que eu não fiz e o que eu fiz, né? Como você disse, é mérito próprio no sentido que eu mesma vou reconhecer as minhas falhas, né? Então, eu acho que, assim, internalizar isso dentro do espiritismo não é uma coisa muito fácil, né? Porque demanda muita... É o que você... de novo, vou repetir suas palavras, né? É porque aí não tem para quem escapar. Eu não posso culpar ninguém. Porque eu não sou vítima, né? Se eu sou vítima de mim mesma, né? Nossa, quantas vezes eu penso assim, né? Naquele momento, ou naquela situação que um dia a gente vai chegar, onde todo espaço ocupado pelo mal vai ser ocupado pelo bem. Quando o mundo for realmente um mundo harmonioso, né? Com muita gente, e sempre um querendo, sabe, aquele que está numa posição maior, olhando pelo que está numa posição menor. Nossa, quanta... E aí eu penso que hoje, né, a gente está na situação que está, e eu vejo até com naturalidade, sinceramente. É sofrido, é doloroso, é triste, ver tudo que acontece, né? Atitudes de muita gente, e gente assim, tipo governantes, né? Ou pessoas de projeção, enfim. E aí eu consigo perceber que tem uma razão de ser. Essa lição, ela nos deixa muito claro isso. A gente pegar a situação que está hoje e a situação que vai ser um dia, né? E as leis que regem isso. Mas quanto tempo vai ainda passar por isso? Não importa. A gente que tem, nós somos responsáveis por isso, por esse tempo, né? Assim, encurtar ou incumpridar esse tempo. Mas que bom que a gente já pode pensar dessa maneira, sabe? Eu vejo muito isso, gosto muito disso. Que bom que a gente pode, né? Assim, ter um entendimento, né, das coisas acontecendo de forma tão natural, tão lógica, tão coerente. É um privilégio nosso ter essa oportunidade, né? Eu acho que eu já repeti umas 10 vezes isso aí, principalmente no final, né,
das nossas conversas, sim, mas é uma realidade, é um privilégio. A gente devia agradecer um pouco mais a Deus também por isso, né? Bom, estamos chegando, acho que agora já não dá mais por causa do tempo e do meu fôlego também, né? E eu agradeço mais uma vez a todos que participaram da nossa, essa nossa reunião de hoje. E eu termino aqui a gravação. Muito obrigado e até a próxima.